quarto ano. Vamos lá iniciar nossa outra matéria, nosso vídeo hoje. Agora na matéria de ciências, vocês vão estar abrindo na página 50. Vamos falar hoje os animais e alimentação dos animais, certo? Vamos então iniciar nossa aula. Com exceção dos seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento, todos os demais organismos vivos nutrem-se de outros seres, causando uma relação de dependência entre eles. Essa relação alimentar existe entre os seres vivos na natureza, na qual uns dependem do outro para sobreviver. Denomina-se então a cadeia alimentar. Vocês veem aí uma imagem, de organismos autótrofos, que seriam as plantas, águas, bactérias, que se alimentam, que produzem então o seu próprio alimento, como o tia já havia informado então na questão da fotossíntese da planta. Do outro lado, existe aí uma cadeia alimentar, onde um animal depende do outro para poder sobreviver e se alimentar, certo? Por isso, esses seres são chamados produtores. As plantas representam o produtor de cada cadeia alimentar acima. Vocês veem aí, a planta, ela passa a ser, então, o produtor, certo, do alimento. Esse grilinho aqui, ele come a planta. O sapo come o grilo. E a cobra come o sapo. E o gavião come a cobra. Então, esse processo de alimentação chama-se cadeia alimentar, da qual a planta aí está sendo o produtor, certo? Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As águas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são chamados de produtores que vivem na água. Aí vocês veem aí, alguns exemplos de seres produtores, que são os seres que produzem o seu próprio alimento. Os seres consumidores são seres que se alimentam de plantas e outros seres vivos. A tia colocou aí, então, imagem de animais que alimentam-se de outros animais e também de plantas. Temos o urso, que se alimenta do peixe. Temos aí, acho que seria um tigre, que se alimenta de algum veado. E a girafa, que se alimenta de planta, certo? Seres decompositores. O que seriam então os seres decompositores? Se alimentam de organismos mortos, como os seres microscópicos. Então, os decompositores são quando as nossas frutinhas em casa ficam podres, E eles ficam com essa corzinha que está aí na imagem. Então, as bactérias se alimentam, certo, desses seres decompositores. Aí está, então, um processo de todo o assunto que está sendo dado sobre a cadeia alimentar e sobre o produtor, consumidores e decompositores. Então, temos aqui a planta, que é o produtor, do alimento. O grilo, o gafanhoto, na verdade, ele come a planta, O sapo come o grilo. Então, o gafanhoto e o sapo são consumidores, Porque um se alimenta de planta e o outro se alimenta do próprio animal, do outro animal, certo? E os decompositores são, então, as bactérias. São os seres mortos, da qual ou o sapo ou a planta vão estar produzindo. Isso é um resumo, na verdade, do assunto de hoje, do processo da cadeia alimentar dos animais e sua alimentação. Vocês vão estar, então, realizando a atividade da página 51, certo? Dessa atividade de ciências. Bons estudos, certo? E amanhã voltamos com mais atividades.